Sejam bem-vindos. A grande maioria já nos é conhecida do coração e do olhar. Então, a nossa reflexão sempre em cima do Evangelho nesses dias, né? Boa Nova quer dizer, a tradução de Evangelho, que é uma palavra latim, quer dizer Boa Nova. Então, é o nosso tesouro inestimável. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos fazer uma reflexão a respeito disso. E nós vamos começar com uma historinha. Eu sempre gosto de trazer alguma historinha para vocês. E o nome da historinha é O Tesouro da Vida. E ela começa fazendo uma pergunta a cada um de vocês. Quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Vamos pensar nisso? Tinha um grande empresário que ele trabalhava muito. Ele tinha já 29 anos uma empresa, ele era rico, um grande e próspero empresário. Trabalhava em média 15 a 16 horas por dia. Férias de 30 dias, nem pensar. Era dedicação integral para a sua empresa. Entretanto, teve um dia que ele passou o dia inteiro com febre, a noite inteira com febre, e procurou médico. Foi no médico, fez uns exames preliminares, e o médico deduziu que era uma gripe, era alguma coisa simples. Deu uma medicaçãozinha, e ele voltou a ter febre, a ficar pior, e teve que buscar mais recursos. Nesse caso, eles foram investigar mais, fazer mais exames, e numa radiografia que fizeram, detectaram que ele estava com um problema sério de pulmão. E ele desabou. Como que ele estava à mercê de médicos e de Deus na vida, como se tudo tinha desmoronado daquilo que ele estava acostumado a viver, a comandar, a mandar, e ele teve que largar tudo para ir para um hospital se tratar. Estava muito difícil dele aceitar o tal do problema clínico que ele estava enfrentando. E para agravar, surgiu uma crise renal muito forte. E nesse período da crise renal, do tratamento, ele teve que fazer uma biópsia para ver qual era o problema que ele estava tendo no pulmão. Ele desacreditou de tudo e não queria morrer. Quem de nós? Aí eu volto a perguntar, quanto vale a sua vida? Quem de nós não quer viver? E aí ele começou a analisar a vida dele e pensar, meu filho mais velho está no 2º ano de medicina. Eu quero ver meu filho se formar. Meu segundo filho ainda não fez o vestibular. Eu quero ver ele passar no vestibular. Eu não quero morrer. Nesse período que correu 20 dias, ele ficou muito preocupado, achando que ia abandonar a vida dele. E aí, passados esses 20 dias, saiu o resultado da biópsia. Não era maligno. Ele ia poder se tratar em casa ou em ambulatório. E ele, ao ver que a vida dele estava sendo retomada, ao voltar ao seu trabalho, porque aí ele começou a fazer o tratamento, teve outro ânimo, outra disposição, não se entregou ao pessimismo, que nem estava até aquele momento, e descobriu, ao chegar no trabalho, que uma funcionária, a sua mãe,
ela estava orando muito por ele. Descobriu que um gerente da empresa, a mãe do gerente, estava orando muito por ele, porque achava ele muito bom para o seu filho. E ele descobriu que muitos estavam orando pela sua recuperação. Isso surpreendeu muito. Ele descobriu que a sua mulher, que ele achava que era frágil, fraca, era uma mulher forte, que acreditava, que tinha ânimo, que acreditava que ele ia se curar. Ela falou com os filhos e colocou eles a par. Ele não teve coragem de falar com seus filhos. E viu que ela não se abalou, que ela manteve a fé firme que ele ia superar aqueles problemas. Tudo isso passou. E ele começou a mudar sua forma de viver. Ele viu que Deus havia dado um grande presente para ele, que era ensinar a verdadeira e grande oportunidade que era o presente da vida. Que ele tinha que aprender a curtir a sua família, curtir as amizades, trabalhar, mas com amor aquilo que fizesse, não de forma que o trabalho dominasse a sua vida. Ele começou a trabalhar com prazer, mas agora cuidando do seu tempo. Passou a dar valor, de fato, à sua família, aos seus amigos, à sua vida. E ele começou a dividir as tarefas no trabalho com os seus colaboradores. Não centralizava tudo para ele. Começou a fazer com que outros fizessem as tarefas que ele abraçava tudo sozinho, achando que só ele sabia fazer perfeito. E ele concluiu. E eu vou ler conforme está na historinha. Quero viver cada minuto como se fosse o último, já que dessa experiência ficou a impressão de que na hora do adeus só restarão os arrependimentos pelo que deixamos de fazer. Espero que essa mudança seja perene. Deus me permita aproveitar todo minuto como o único. O trabalho como uma diversão. Os amigos como uma paixão. Minha mulher e os meus filhos como o verdadeiro elixir da longevidade. E então, quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? Não espere adoecer para descobrir que a saúde é um precioso talento, que a família é um tesouro, os amigos, joias raras. Pensem nisso. Comece desde agora a viver com intensidade. Desfrutando de todas as oportunidades. Não trabalhe somente para produzir, ganhar e crescer. Lembre-se que o crescimento vem do prazer de realizar. E num dia de 24 horas, não esqueça de reservar pelo menos uns 40 minutos para os exercícios de abraços, de beijos e outras delicadas demonstrações de carinho.
Esse é o tesouro da vida. Mas agora nós gostaríamos de apresentar o tesouro inestimável, que é o tesouro do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos o conhecem de abrir, ler uma mensagem, mas ele é um tesouro de ensinamentos para as nossas vidas. E nós queríamos hoje explicar para quem não conhece muito o que consta no Evangelho. Tem a parte inicial da introdução que vem com todos os fatos históricos, que é importante ler para conhecer. Mas também é importante saber o que tratam os capítulos desse tesouro inestimável que nós queremos apresentar para vocês. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós intitulamos os princípios doutrinários da doutrina espírita. Esses capítulos, que têm o título Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 4, Ninguém Pode Vir ao Reino de Deus se não nascer de novo, e o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, apresenta o Espiritismo diante do cristianismo e do judaísmo, da história dos antecedentes até chegar o Espiritismo. Moisés, Jesus, até chegar os ensinamentos através dos Espíritos para Kardec. E nós consideramos as 3 leis ou revelações universais. Moisés com os 10 mandamentos, Jesus com a lei de amor e a doutrina espírita, que é o Espírito Verdade trazendo a reencarnação e o processo, que é as vidas consecutivas na nossa evolução. Então, esses 5 capítulos vão trazer esse conhecimento do que a doutrina espírita ensina para todos nós. Do capítulo 6 ao capítulo 15, é o nosso contato eu com o próximo. Vai ter o Cristo Consolador, que é o 6, o bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita dá, honrar o pai e a mãe, e fora da caridade não há salvação. Todos esses capítulos é eu perante o próximo, eu fazendo o bem ao próximo, eu aprendendo a viver com o próximo. As bem-aventuranças que Jesus trouxe, mais o ensinamento fora da caridade na salvação, que foi o que os Espíritos nos trouxeram para entender que nós não vamos evoluir enquanto nós não aprendermos a servir, a amar. Do capítulo 7 ao capítulo 15, que é esse que nós estamos falando, ele vem, é o capítulo 6, aliás, que é o Cristo Consolador e não o 7, ele vem tratar das nossas virtudes, aquilo que nós precisamos de desenvolver, a bondade, a paciência, a tolerância, a amorosidade, para sermos eu amando o próximo,
eu me amando e amando o próximo. Então é muito interessante a gente entender essas divisões que tem no Evangelho para o nosso crescimento e entendimento. Quando a gente precisa até buscar algo que a gente está ansioso, preocupado, bom, eu sei que do capítulo 6 ao 15 é sobre eu com o próximo. Eu estou com um problema com alguém da família, eu preciso achar alguma coisa nessa parte, porque do 1 ao 5 é sobre a doutrina em si, sobre o meu conhecimento amplo da doutrina. Do 6 ao 15 é eu aprender a lidar com o meu próximo. Eu aprender a desenvolver as virtudes que existem em mim. E dos 16 ao 19, é eu comigo mesmo. Olha só, Jesus não ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu comigo mesmo vai ser os capítulos servir a Deus e a Mamon. A escolha, a quem que nós vamos trabalhar. Sede perfeitos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E a fé transporta a montanha. Então, esses 4 capítulos, o 16, 17, 18 e 19, mexe com o nosso interior. Eu comigo mesmo, o que eu estou fazendo para aprender? O capítulo 17, nós dentro do movimento espírita, é o que cutuca mais nós, porque é onde que ele ensina aos espíritas, o verdadeiro espírita é aquele que faz um grande esforço para a transformação, para a sua transformação. É quando a gente começa a reconhecer em nós as nossas falhas, aonde a gente não tem paciência, onde é intolerante, aonde a gente acha que só nós que temos razão, onde a gente tem que aprender a ouvir mais, falar menos, escutar os nossos semelhantes, principalmente na nossa família. É o momento de nós aparar aquelas arestas, aqueles espinhos que nós nos cutucamos uns aos outros. O convívio em família é exercício do amor que Jesus fala. E aí nós vamos para a última parte, que são os capítulos 20 a 28. E aí é eu com a causa. O que quer dizer eu com a causa? É eu com a transformação. É eu confirmando aquilo que eu busco dentro da doutrina e da qual eu me transformei colocando em prática. E aí nós vamos encontrar os capítulos intitulados Os Trabalhadores da Última Hora, Os Falsos Cristos e Falsos Profetas, Não Separar o que Deus juntou, A Moral Estranha, Não Pôr a Candeia debaixo do alqueire, Buscais e achareis, Dar de graça o que de graça recebeste, Pedir e obter, ou pedi e obtereis, e a coletânea de preces no capítulo 28, que é aquela que nos ensina a prece dominical, o Pai Nosso. Pedaço por pedaço, explicando a parte que nós estamos louvando a Deus, a parte que nós estamos agradecendo, a parte que nós estamos pedindo o socorro, o auxílio. É de grande valia pegar esse capítulo 28 e entender o Pai Nosso. Quando nós vamos para o passe, o que dirige o passe diz assim: façam uma oração e pelo motivo que vieram em busca, façam um Pai Nosso. E muitos de nós ainda têm o Pai Nosso decorado, que faz parte do nosso histórico passado. E esse capítulo 28 vem ensinar o que significa Pai Nosso que está nos céus.
santificado seja o vosso nome. O que isso deve ser dito e com que sentimento ele deve estar impregnado? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, a submissão, o entendimento. O pedir, o perdoai, Senhor, os nossos pecados. Assim como nós devemos perdoar aqueles que nos magoam. E às vezes a gente não quer perdoar aqueles que nos magoam, mas a gente quer que Deus nos perdoe. E Jesus veio ensinar que tem que, assim como, não é só Deus perdoe os meus pecados. Perdoai assim como eu devo perdoar os pecados dos que me fazem, ou das mágoas, dos males que me fazem. E que esse reino de Deus, que é ensinado numa oração tão singela e bonita, se produza. Quando sentarem lá na sala de passe, façam esse Pai Nosso pensando, trechinho por trechinho do Pai Nosso, o quanto ele é lindo, o quanto ele faz nós nos sintonizarmos com o alto. Aí vocês vão aprender o quanto esse evangelho ele é um tesouro inestimável, porque ele encerra o último capítulo com as coletâneas de prece, nos ensinando as preces, que são importantes. E nós gostaríamos ainda, nessa reflexão que nós estamos fazendo, de adquirir esse tesouro. Porque assim, ó, Deus, ele ama a cada um de nós, indistintamente, dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas virtudes, da nossa incompreensão, ele nos ama. E ele enviou Jesus, um espírito crístico, que é o nosso mestre, a nos ensinar a amá-lo, a amar Deus. Através dele, Jesus fez um caminho de amor, ensinando o perdão, a indulgência, a paciência, a tolerância. E nós queremos que Deus tenha conosco e não com aqueles que nos ferem. Então a proposta é vermos que somos todos irmãos. E temos diferenças, temos dificuldades, que precisamos saber lidar com elas. E nesse livrinho intitulado Vivendo com Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 25 desse livro, intitulado A Sublime Revolução, eu gostaria de que vocês entendessem o quanto é necessário cada um de nós fazer uma revolução desse homem velho que existe ainda dentro de nós, cheio de atavismo, de defeitos, e que Jesus foi esse sublime revolucionário no sentido do amor. Então, eu peço licença para fazer a leitura, para não fugir desse espírito luminoso que foi Amélia Rodrigues, uma grande poetisa. E eu vou ler como está no livro. A Sublime Revolução. Tratava-se inegavelmente de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos
e exploradores. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho da raça denominada eleita por Deus em detrimento de toda a humanidade. O orgulho que cega é o responsável pela perda do sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba, que se encarregam do exterior, sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi da Galileia, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas que estorcegaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. Por isso, não ficaria mais tarde pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas. A sua voz cantava hinos de bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências a se estiolarem nas enfermidades degenerativas e nas provações inomináveis. Unindo as palavras, os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocados nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Dúlcido como o sândalo penetrante. Era também enérgico, quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder. A revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse a alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem
assim procedera. E todos fascinavam-se com o seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo flamífugo e incorruptível. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destroça, que destrói. Era natural que não o reconhecessem, ou melhor, que o detestasse, e por isso os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível da indiferença e da crueldade que sustentavam as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. O dia raiara, banhado por sua temperatura, enquanto as boninas arrebentavam-se em flores, e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e toda parte vinham vê-lo os necessitados e os curiosos. A todos ele distendia as mãos fulgurantes de luz e de ricas bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as de Sharon, quando ele reuniu seus discípulos, em particular, num tom coloquial feito de ternura, e disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, dai de graça aquilo que recebestes de graça. Houve um grande silêncio, que iria permitir ficar esculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos e a sua revolução prossegue convidando a doçura, a humildade, ao respeito pelo próximo e a caridade sob todos os aspectos. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga, engalanando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a fraternidade sem jaça.
o seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. É Jesus nos convidando. Eu vos mando aqueles dos quais me ouvem. A revolução está implantada em cada um de nós. Não é a revolução belicosa, é a revolução da nossa transformação. Quando nós sentimos amor pelos nossos semelhantes, quando nós sentimos um amor pleno, sem cobranças pelos nossos familiares, nossos entes queridos. Quando nós olharmos para a sociedade com as suas deficiências e não cobrarmos, mas fazermos o bem que nos é possível. Se não com ação, com o nosso pensamento. Amor é uma energia que flui do alto do nosso Pai, de Jesus também, e que nós acolhemos se nós nos sintonizarmos com esse amor. Mas esse amor precisa ser expandido, não ficar guardado no nosso coração. Então, hoje o convite é que cada um de nós se torne um revolucionário do amor, o amor de Jesus. E que Jesus fique conosco, cada um de nós. Muita paz.